Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde. Tô iniciando agora mais uma livezinha ao vivo aqui com uma pessoa super maravilhosa, não é? Que é o Paulo. Já já vou convidar ele aqui para participar, tá certo? Enquanto isso, vou procurar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre qual vai ser o assunto da live de hoje. A live de hoje ela vai tratar, né, o que vem antes do plano de marketing, muito importante para empreendedores, para pequenas empresas aqui, não só aqui paraibanas, né, mas do Brasil inteiro, enfim, que tentam implementar um plano de marketing, mas não conseguem entender qual é o seu mercado, qual é o seu nicho, qual é o seu público e qual é o seu objetivo. Por isso eu vou chamar o Paulo para conversar um pouquinho com a gente e bater esse papo super legal. Vai fazendo as perguntas, anota aí as perguntas que no momento eu vou, faltando uns minutinhos antes da gente terminar a nossa live, eu faço as perguntas para o Paulo para que ele possa nos responder. Combinado? Vou chamar aqui o Paulo, só um minutinho, procurar ele aqui para chamá-lo, para participar da nossa live. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né, gente? Vê só se eu acho aqui o Paulo pra gente iniciar. Não tá ainda aparecendo pra mim. Já apareceu pra vocês, gente, o Paulo? Ele ainda não apareceu pra mim. Oi, Carla, tudo bom? Olá, Joaquim, Felipe, Neto, beleza com vocês? Wesley, Yasmin. Olá, galera, beleza? Oi, Simone. Tudo bom, meu amor? Pronto. Encontramos aqui o Paulo, entrou agora. Fazendo aqui o pedido para ele. Tô aguardando, tá? E aí, como é que vocês estão, galera? Vai falando aí para mim. Muito. Aê, Paulo! Tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Olha, é uma honra ter você aqui na nossa live para bater um assunto, bater um papo num assunto tão gostoso. E eu acredito que seja dúvida de muita gente. Que bom. Obrigada, viu? Obrigado também. Vamos lá. Para quem não conhece o Paulo, e é difícil você aqui em João Pessoa não conhecer esse grande cara, que eu não consigo ter adjetivos para qualificá-lo, né? Professor, é palestrante, é presidente, é vice-presidente do CREA aqui da Paraíba, CRA. é palestrante do CREA PB, é palestrante, é coach, é um consultor de mão cheia quando a gente fala em negócios, em administração, e se reinventar e buscar aquilo que é o melhor para a sua empresa. Então, eu estava pensando em bater esse papo sobre plano de marketing, então eu achei o cara para poder falar, não é, da base administrativa, do olhar de verificar o seu negócio, de entender o seu negócio, né? O que eu sempre falo para vocês, é aquela análise do SWOT para a gente identificar quais são os nossos pontos fracos, fortes, as nossas ameaças, as nossas oportunidades, mas é bem além disso, né, Paulo? Exato, exato. Estou comentando aqui, passando, compartilhando com o pessoal aqui, o pessoal seguir a gente. Ok, ótimo, perfeito. Vamos agregar valor, conhecimento que eu, é de bom tamanho. E nunca enche a caixinha, né? Conhecimento. Nunca enche a caixinha. Fico muito feliz pela participação. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Todo mundo me ouvindo Aqui eu direitinho? consigo ouvir direito. Perfeito. Fico muito feliz pelo convite. Eu estou com vários projetos aqui
E quando me foi falar dessa questão do plano de negócios, eu disse, cara, é muito, muito bom, é muito importante nesse momento as pessoas entenderem que não é porque a gente está numa situação de várias ameaças que a gente não pode ver oportunidades. E essas oportunidades, elas só são bem trabalhadas e geradas resultados reais se você consegue colocar em prática um bom plano de negócio. Que aí tem vários elementos que a gente vai discutir hoje aqui, inclusive o plano de marketing como só, que já é um gerador de resultado, para justamente você fazer uma coisa mais assertiva possível. Exatamente. Paulo, e aí, eu acho que acontece com você também, porque você é consultor, né, da área da administração como um todo. Eu trabalho especificamente mais com um nicho, né, que é o marketing voltado para a perspectiva para o digital, né? A gente acaba até termologicamente falando marketing digital, mas o marketing digital não existe. O que existe é um marketing voltado para plataformas digitais, né? E aí, muita gente quer se inserir nessa realidade do digital, porque o mundo ele é digital, né? E aí essa pandemia trouxe essa realidade, né, de se readaptar, de se reinventar, mas que muitas pessoas não conhecem o seu negócio. Eu sinto isso das pessoas que eu presto mentoria, consultoria, ou que vem tirar uma dúvida, porque eu também estou ajudando alguns empreendedores neste momento. E aí a dúvida basilar deles é não entender qual é o seu negócio. É verdade. Um grande problema das pessoas é, quando, por exemplo, quando você fala em planejamento estratégico, é saber a missão, visão e valores. Quando você trabalha planejamento estratégico. Quando você trabalha plano de negócio, você tem que analisar o teu negócio é viável para gerar receita para você. Não é só pagar a conta, é algo que é viável, é algo que vai estar fora da zona de equilíbrio. Se é, beleza. Mas como é que você vai trabalhar para chegar nesse entendimento do que é possível e o que não é possível? É justamente criando um plano onde vai documentar você de todos os momentos que você tem para ter segurança do que vai fazer. Eu estava, antes de fazer a live, pensando num exemplo que pudesse ser bem real para qualquer pessoa. Seja ela uma pessoa digital, seja uma pessoa normal que trabalha numa linha de produção, qualquer pessoa. Vamos lá, vamos analisar você comprando um carro. Coisa bem simples, comprar um carro. Qualquer pessoa chega lá num local para ver o carro, a primeira coisa que vai é comprar pela emoção. Aí ele é lindo, amei. Show de bola, amei a cor perfeita, o cheiro de carro novo, amei, tudo perfeito. Aí você vai e compra. Aí esquece de alguns pontos. É a mesma coisa que acontece com uma empresa, com um negócio. Olha o que pode acontecer. Primeiro, o carro pode ter sido roubado. Segundo, o carro pode ter uma dificuldade de venda no mercado. Terceiro, o carro pode ter sido batido. Quarto, o produto pode já estar com alguns defeitos que vai fazer a manutenção, vai cobrar muito caro. É exatamente com essa visão paralela em relação a esse exemplo que eu dei para a empresa, para um negócio, que você tem que analisar. Se você não fizer um documentário de tudo que você precisa para trabalhar o teu negócio, pode correr o risco de você comprar um carro que foi batido ou um negócio que não está satisfeito para o mercado. O mercado não quer abrir as oportunidades para comprar o teu produto ou o teu serviço. Porque uma das coisas que eu achei interessante, que você falou, que eu achei bacana, é benefícios percebidos pelo cliente. Foi um vídeo que você fez muito bacana, bem dinâmico, eu achei muito show mesmo. Eu vou aprender, vou conversar com ela nos bastidores para saber como ela fez esse vídeo. Exatamente, eu tenho que perceber os benefícios do meu produto. Como é que eu percebo os benefícios? Eu buscando essas informações no plano de negócios e, consequentemente, trabalhando o plano de marketing também, que é um complemento do plano de negócios. Exatamente, porque quando a gente fala assim, para o digital, marketing é vendas. Sim, marketing também é vendas. Exato. Mas além das vendas, o marketing ele é relacionamento, né? Então, o relacionamento com o cliente, com a empresa, ela tem que existir independente da segmentação da empresa, né? A gente fala muito, é muito mais fácil vender quando a empresa ela tem um produto do que um serviço. Mas se a gente for parar para analisar, serviço, ele é um tipo de produto. E o marketing, ele vai ser trabalhado na mesma estratégia, né? Não se vende apenas o produto, se vende o serviço, né?
se vende a necessidade. Aí a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, né? Ver qual é a necessidade e atingir através. A gente sabe que várias plataformas, várias formas de mensurar, né? Quem não consegue medir, não consegue mensurar, mas é identificar justamente qual é o teu benefício, né? Eu presto um serviço, que serviço é esse? Para quem eu quero oferecer esse serviço? Quais são os benefícios desse serviço, né? O que me difere do concorrente quando eu ofereço esse serviço, né? Para onde eu vou? Tem alguma bonificação? Eu vou atingir que tipo de público? Vou atingir aonde? Para quem? Por quê? Né? São perguntas basilares, mas que isso é fundamental quando a gente se coloca no plano, né? Eu acho que a gente tem medo de colocar as coisas no papel, Paulo. É verdade. Olha só, eu vou fazer um passo a passo ou uma receitinha de bolo, só para reforçar o que você está falando. O plano de negócio ele é feito do quê? Do sumário executivo. O que é o sumário executivo? É um resumo do que você espera que a pessoa leia para entender o resto do documento, porque o documento ele vai ser um documento que vai ter muitas informações relacionadas ao teu negócio. Então, você tem que ter um resumo. Esse resumo, por exemplo, você pode trabalhar um Canvas, por exemplo, quando for apresentar esse resumo para um cliente, para um fornecedor, para um parque tecnológico, para um Sebrae, para uma empresa, algum investidor de grande porte. Depois vem a análise de mercado. Como a nossa própria amiga falou aqui, eu preciso conhecer meu cliente. Eu preciso entender quem é meu cliente, o que ele quer, o que ele espera, onde ele está, como eu chego até ele. Então, eu tenho que entender a análise de mercado. Depois vem o quê? O plano de marketing, que é justamente a junção de que a gente está falando, que não existe esse plano digital, de plano de marketing normal, tradicional. Todos eles podem ser trabalhados. Porque quando eu trabalho um produto, se eu não trabalhar o atendimento, de nada adianta. O meu cliente não vai querer comprar o produto. Nesse exato momento, algumas horas se passaram, logo à tarde, eu comprei um computador da Dell. E o que aconteceu? O produto deu um problema. Eu mandei uma mensagem, a Dell entrou em contato comigo, o cara veio da Dell fazer a manutenção, a troca da peça. O produto é o produto. Não se fala nisso, não questiona o produto, estou falando o atendimento. Então, estão intercalados. Então, o marketing também trabalha nessa visão de eu entender como um todo. Aí depois vem o quê? O plano operacional. As pessoas têm que colocar no papel, mas também colocar no papel como vai ser feito por cada pessoa. Para que não fique uma coisa solta, cada um faz do jeito que quer. E no plano tem que saber exatamente quem são as peças-chave para fazer. Uma das ferramentas mais importantes do plano, que é o que chama mais atenção, é o quê? É o plano financeiro. É onde o sapato aperta. É onde eu digo quanto isso vai custar por cada produto, por cada serviço. Por exemplo, eu criei um e-book. Quanto vai custar o meu e-book? É um produto digital. É um serviço? É um produto, é um produto digital. Quanto vai custar esse e-book? Qual é o caminho que eu vou trabalhar isso? É viável trabalhar com cartão? É viável trabalhar com boleto? Qual é a estratégia financeira para valer a pena eu trabalhar um e-book desse? Aí depois vem o quê? A construção de um cenário. Aí eu posso trabalhar um cenário positivo, que é um otimista, um cenário realista, um cenário pessimista, extremamente pessimista. Mas vai de acordo com o profissional que está fazendo o plano. Por quê? Para chegar e culminar no último elemento do plano, que é a avaliação estratégica. Onde eu vou dizer, é viável? É, beleza. Bota para frente. Não é viável? Te acalma e vamos fazer outro plano. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa abre um negócio, acha que é mil maravilhas, mas não entra cliente. Porque não houve uma estratégia feita, bem balizada para gerar o resultado. Então, o plano é importante? É. Agora, ele tem que ser um documento que seja um documento vivo, igual o planejamento estratégico, que é um documento vivo. Entendeu? Uhum. É exatamente isso. Não se coloca no papel, não se faz um planejamento de entender o negócio, né, a nível macro, né? Visualizar. A gente pode até fazer algumas estratégias, que é o Canva, né? Você colocar ali através de post-it, você vai ali interagindo com aquele plano. O Canvas, para quem não conhece, gente, é um modelo de negócio que você consegue visualizar a sua empresa. Quais são os canais de comunicação, quais são as receitas, o custo que você vai ter,
qual é o teu produto ou o teu serviço, então você consegue ver mais ou menos a tua empresa, o teu negócio, o modelo do teu negócio, e ali você vai conseguir identificar qual vai ser as tuas lacunas, aquilo que você vai precisar, né, de uma certa forma, profissionalizar, entender mais, ver quais são as deficiências. E como o Paulo mesmo disse, às vezes você tem, vamos fazer uma loja, você tem uma loja topástica, a loja tem um local bom, a localização dela é boa, a identidade visual dela é boa, o produto dela é bom, mas ela não tem cliente. E aí, por que ela não tem cliente? Aí a gente tem que voltar ao plano e identificar o que é que ficou de aberto ali. Será que foi uma divulgação? Será que ela está falando com o público certo dela? Será que ela não atende um delivery? Que talvez em determinado local um delivery seja melhor? Será que a embalagem dela não é uma embalagem atrativa? Né? Será que ela não fez uma entrega, ela não fez uma troca específica para o cliente dela? Então, são vários fatores que a gente consegue identificar, não é? E aí, todo esse plano, ele precisa ser obrigatoriamente detalhado. O que a gente vê são pessoas pulando fases, né? Muitas vezes essas fases, 80% dessas, mais de 80% vai dar errado, não é? Porque você não passou pelas fases de maturação do teu negócio, né? E você vai querer logo para as estratégias de marketing, vender. E aí vem a tua experiência com a Dell, que foi a mesma experiência que eu tive, por incrível que pareça, né? Eu só compro o computador Dell, embora o cara que me ajuda nessa parte tecnológica, ele diz, o Dell, o processamento dele não é tão legal, vamos ver o da Samsung. Aí eu digo, não, porque eu conheço o pós-venda da Dell. Eu sei que a Dell manda um técnico na minha casa e ele faz o reparo na minha casa. E não é um reparo que demora uma semana para o cara vir, não. Ele agenda um horário um pouco à frente, um turno à frente. Então, a experiência que eu tive do pós-venda, que é essencial hoje para as empresas, é o pós-venda, né? Foi fundamental para mim. E aí, quando a gente fala na questão do pós-venda, quando a gente vai fazer um planejamento, por isso que é tão importante, a gente sabe quanto é que vale cada cliente. Né, Paulo? Outro ponto que você falando, eu lembrei, um amigo meu chegou para mim e fez, professor, é o seguinte, eu quero abrir um negócio, agora é o seguinte, não vai ter custo nenhum, porque eu vou usar o meu carro, eu vou usar o meu tempo livre para fazer as visitas, minha esposa que vai fazer os bolos, os salgados, os docinhos, e eu vou vender. Aí eu comecei a fazer o grande questionamento. Vamos lá. Quanto você vai comprar esse material ou alguém vai lhe doar esse material? Ele fez, não, eu vou comprar no supermercado, então não vai ter um custo de compra desse material. Você vai usar o seu carro? Vou. Então tem um custo da gasolina do seu carro. Você vai usar a sua mão de obra para visitar o cliente? Vou ter a mão de obra para usar a minha mão de obra e vou no meu cliente para fazer o atendimento personalizado. Beleza, então você tem custo. Você não está sabendo trabalhar esse custo para você realmente saber o ponto certo, o valor certo para cobrar para o seu cliente. Não é o valor sobrenatural, é um valor justo para o cliente ficar mais próximo de você e comprar. Eu concordo que o preço é um delineador, mas ele não é o único. Você tem que trabalhar vários elementos que culminam no quê? Na aceitação do produto para o seu cliente. E isso lembra muito a questão do marketing. O que é o plano do marketing trabalha? O plano do marketing trabalha a descrição do produto, do serviço. Ele trabalha a qualidade e utilidade. A gente tem que entender a qualidade e utilidade. O produto pode ser maravilhoso. A loja que você falou, deu exemplo, pode ser maravilhosa. Mas qual é a utilidade, o benefício que eu vou ter desse produto para mim? O cliente ele não quer ver preço, só preço. Muitas vezes ele nem está preocupado com preço. Ele está preocupado com os benefícios que aquilo ali vai gerar para ele. E é importante que a pessoa que esteja fazendo o plano de marketing observe os benefícios que você vai trazer do teu produto ou do teu serviço para aquele cliente. Por exemplo, eu estava até falando com um cara que trabalha com redes sociais e eu estava falando como é que eu vou fazer, por exemplo, a divulgação do meu e-book, que é um e-book de oratória. Aí ele fez, Paulo, quais são as estratégias que você está montando? Eu já fiz um documento que eu pensei em um anúncio pago, eu já pensei em fazer uma divulgação orgânica, eu já pensei em fazer algumas divulgações em mail-list. Aí ele fez, você já pensou em fazer uma live e apresentar uma parte do teu produto e deixar outra parte para vender em outro momento? Isso é uma prova que você pode gerar resultados.
Aonde isso entra? Isso entra dentro do plano como uma mentoria. É uma pessoa que tem certa experiência, como você tem certa experiência, como eu tenho alguma experiência, que pode agregar um diferencial, um divisor de águas, para aquela pessoa que está fazendo uma coisa, fazer uma coisa mais assertiva possível. É com o plano de negócio que a gente consegue fazer isso. A coisa mais assertiva. Eu não estou pedindo para você ser poldado, ser preso em querer agir e pensar em documentar. Não. Mas planeja antes, porque o planejamento antes para um empreendedor, porque o empreendedor é aquele cara voraz, é o cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque está preocupado em que alguém vai assumir o lugar dele e vai deixar de fazer aquela ideia. Mas planeja. Planeja que quando você for executar, a coisa é mais sadia para você. Os resultados vêm a longo prazo, mas vêm com uma certa ponderação e resultados reais, não é resultados imaginários. Ou seja, eu tenho 20 mil seguidores, eu tenho 30 mil seguidores. Quanto desses seguidores estão me comprando? 10, 15. Então, será que vale a pena eu ter tanto seguidor fantasma? Será que não é melhor só ter 1000 seguidores reais? Então, a gente tem que analisar todas as ponderações, inclusive para o teu negócio, para o negócio da empresa, para que a empresa gere resultados. Eu espero que tenha entendido aí, né? Eu sempre falo nessa questão que você falou aí no final, a questão de que quantidade não é qualidade, né? Exato. A gente na era da visibilidade, né? Em falar em visibilidade, vou dar um beijo bem grande ao professor Severino Lucena, que foi um professor da minha trajetória na academia, na graduação. Tive a honra de tê-lo na minha banca de doutorado. Estava aqui nos saudando, é uma honra ter ele na nossa live. A Kaline também, que é consultora, né, de gestão de pessoa, né? É uma pessoa maravilhosa e está aí para dar super dicas para as pessoas na questão do segmento profissional. Obrigada por vocês estarem aqui na nossa live. E essa questão da precificação também, Paulo, é extremamente importante porque os empreendedores que você falou, que o empreendedor tem essa coisa de altruísta, né? Tem essa coisa do aqui e agora, de inovar, de querer e não botar no papel. Ele tem uma ideia muito bom, mas o time talvez não seja aquele. Quando, na verdade, ele não para perceber qual é o valor das coisas. Por exemplo, tem alguns empreendedores que trabalham com serviço. E a grande dificuldade é quanto é que vale o meu serviço. Porque quando você colocou aí a questão do produto, a gente consegue, né, o exemplo que você deu, a gente consegue em um produto ver quanto é que custa para fabricar, o tempo da fabricação, a questão da entrega, os adesivos, tudo aquilo que envolve a divulgação, tudo aquilo você consegue quantificar. A prestação de serviço, a gente não consegue quantificar aquilo que não seja através do tempo. E aí vem aquela frase célebre, né? Tempo é dinheiro. E nunca se fez tanto sentido no tempo que a gente está vivenciando hoje. Que, de fato, esse tempo é dinheiro. O tempo que você leva, Paulo, para fazer um plano de negócio para uma empresa, não é? Para sentar, para analisar o negócio do outro, para construir junto com o outro. Tudo isso demanda um tempo. Demanda um tempo. E nesse tempo está incluso também o quê? A sua qualificação, a sua atuação, a sua matéria-prima, que é a sua mão de obra. Então, tudo isso está dentro, né, dos valores de preço, não de valor agregado, que a gente chama, né? Que há uma diferenciação, né? E a Kaline está até falando aqui para a gente que precificar serviço é muito delicado e ela trabalha com isso no cotidiano dela, né? Quando a gente vai falar de empregabilidade e tudo mais. Então, é difícil hoje em dia colocar num plano de negócio, né, a precificação, quando a gente não entende qual é o serviço ou o produto que a gente vai vender e oferecer. Verdade. E a preocupação é aquela questão. Está dando lucro? É rentável? O valor é justo? O cliente percebe isso como um valor real ou um valor ilusório? Eu estava passando numa loja e o cara estava colocando 70% de desconto na loja inteira. Aí eu entrei na loja, vocês estão fechando, estão prestes a fechar a loja. Não, a gente tá, esse valor aí todo dia a gente coloca esse valor. A gente vai trabalhar esse valor de 6 meses, esse valor de 70%. Será que esse valor é real? Aí eu perguntando, vendo o preço, eu vi que não era real. Estavam colocando um preço maior para dar os 70%, chamar a atenção, mas o preço era o mesmo. Então, o cliente...
Observem só, o cliente hoje ele percebe muito mais do que ele percebia antigamente, porque ele tem o acesso às redes sociais justamente para visualizar tudo isso. E ele compreendendo isso, ele pode tomar decisões que achar necessárias. Vamos, amor. Exatamente. E aí, Paulo, como é que a gente faz para pessoas que estão aqui nos assistindo e que estão com aquela ideia na cabeça, querem fazer, né, o passo a passo direitinho, planejar direito? Qual é o primeiro passo para quem quer elaborar um plano de negócio? Você falou o sumário executivo, que é justamente mostrar, né, o que vai conter aquele plano de negócio, mas o que é fundamental para a pessoa entender na elaboração de um plano de negócio? Primeiro, cria-se o sumário. Depois se faz a análise de mercado, que é justamente entender quem é meu cliente, meu fornecedor, quem é meu concorrente. Às vezes eu trabalho com um concorrente, estou batendo de frente com um concorrente que não é meu concorrente. E aí eu discuto com o concorrente de forma avassaladora, mas esse concorrente é um parceiro e eu não estou identificando isso. Depois eu vou para o plano de marketing. Trabalho todas as estratégias que todo mundo conhece, mas eu identifico quais são as melhores para o meu negócio, para a minha realidade. Por exemplo, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Vale a pena fazer panfletagem? Vale a pena fazer outdoor, busdoor? Talvez não. Fazendo um anúncio pago, fazendo um redirecionamento, fazendo um bom site, fazendo um trabalho de identificação de mercados e pegando as determinadas pessoas para trabalhar influência, talvez seja uma abordagem melhor de marketing do que trabalhar várias abordagens. Depois eu vou para a parte operacional, de fato. Eu coloco quem vai fazer o quê e como. E aí eu vejo exatamente, vem a parte que é mais complicada, que eu até falei para você, até brinquei, ri, né? Que é a parte financeira. É aonde o sapato aperta. Quanto é o preço do produto, qual é a margem de preço do produto, qual é o local onde eu vou estabelecer o produto, é viável? Porque às vezes a gente quer, por exemplo, o ano passado eu ia abrir uma outra empresa, onde ia ser de treinamento, desenvolvimento, pós-graduação, graduação. E aí eu ia fechar um local. E aí, quando eu fui fechar o local, eu vi o preço. O preço era um pouco salgado do aluguel do imóvel. E aí eu fiz todo um planejamento de negócio e eu vi que se eu não tivesse uma rentabilidade de pelo menos uns 10 mil por mês, o negócio, eu ia ver de eu estar com rentabilidade, eu ia ter um declínio, eu ia ter que pagar do meu bolso para pagar os custos físicos. Então, eu tenho que analisar isso dentro da plataforma financeira. E aí eu faço tudo isso e aí eu digo o seguinte, é viável ou não é viável? É viável com que segurança? É viável com imposto de renda? É viável com contratação de material? É viável se eu fazer compra de equipamentos, tecnologia? É viável a quantidade de pessoas que eu vou contratar? É viável depois que tudo isso eu fizer? Os números, eles não mentem. E aí é onde eu digo à pessoa, alguns clientes, ele fazem, mas Paulo, eu estava tão esperançoso que ia dar certo, tu está dizendo que não vai dar? Estou dizendo, não coloque isso em pauta, porque não vai dar errado desta forma como você está montando. A gente pode criar um outro cenário onde vai dar um resultado melhor. E aí pode ser mais viável para você. Não é que vai dar 100% de certeza. O plano de negócio não gera 100% de certeza, mas elimina riscos que a gente pode evitar colocando no papel antes de colocar na prática. Imagina a gente comprar, por exemplo, o exemplo do carro e depois saber que ele foi roubado. E a gente tem que devolver o carro para o antigo dono. Como a gente vai perder? A gente perdeu o dinheiro. Então, o plano, justamente, ele trabalha para executar esse tipo de ação e evitar esse tipo de desgaste. E aí eu entro no último ponto que eu quero trazer, é o empreendedor. Que a gente falou tanto do empreendedor, aquela pessoa cativada, impulsionada, energizada. E aí a gente tem que ver os 4 passos de um empreendedor para ver se ele tem esse perfil. Eu vou até ver aqui como é que... Primeiro, identificar o quê? Oportunidades. A gente está vivendo num momento de várias ameaças. Quais as oportunidades que a gente pode pegar com meio dessas ameaças? Vejo pessoas, amigas, que eu até fiz uma live e falei sobre isso. Uma costureira que trabalhava costurando terno. Estava desesperada porque não estava conseguindo fazer um serviço dela. Aí eu entrei em contato com ela, comecei a conversar, disse, por que você não trabalha com máscara? Ela hoje abriu a empresa dela e já colocou uma pessoa para trabalhar, porque o fluxo de pessoas fazendo máscara é grande. Ou seja, viu uma ameaça e transformou em uma oportunidade. Depois,
elaborar um plano de negócio. Porque aí você vai ver toda uma série de informações que a gente discutiu aqui e ver se é viável ou não. Terceiro ponto é captar recursos. E aí tem o Parque Tecnológico, o Sebrae, pessoas que você pode ver que tem um potencial, sites hoje que disponibilizam recursos, ferramentas para você fazer a vaquinha, para investir no teu negócio, que vê se você vale a pena ou não investir no teu negócio. E o último e o mais importante que as pessoas esquecem é gerenciar o processo, acompanhar o processo. Porque muitas vezes é o seguinte, é muito fácil ganhar. Agora, se manter como campeão é difícil. Então, esse gerenciamento faz com que você se mantenha no mercado por mais tempo. Ninguém quer ser dono do mercado hoje e amanhã se entrar em falência. Todo mundo quer se manter no mercado. É por esse motivo, por exemplo, que a Coca-Cola ela nunca deixa de investir. Ela sempre está divulgando, porque ela não quer deixar de ser lembrada pelo seu cliente como algo rentável para ela. Não quer deixar de ser lembrada porque ela sabe aquilo que ela é, né? Exatamente. Ela sabe o produto que ela oferece, qual é a experiência para o consumidor que ela oferta, né? Que ela está ali trabalhando, tem pontos específicos para trabalhar. E aí ela não vende a Coca-Cola, ela vende a felicidade, ela vende o bem-estar, ela vende a vivência em família, ela vende o matar uma sede, né? Eu dou sempre esse exemplo da Coca-Cola quando eu estou dando aula, né? Para que as pessoas percebam de que você obteve um determinado sucesso, mas o seu planejamento ele vai estar sempre se modificando, né? Tem empresas que trabalham com atualização de planejamento, de plano, de 6 em 6 meses, porque o mercado muda, o comportamento do consumidor cada vez mais está mudando, né? E a gente vivencia essa realidade de mudança. Então, a empresa ela precisa estar bem atenta de tudo que está acontecendo à sua volta, pegar o que são ameaças e tentar transferir essas ameaças em grandes oportunidades, né? E quando a gente fala dessa análise de SWOT como um todo, um ponto bem importante é o que a gente vai chamar de benchmark. É a gente fazer uma análise do concorrente, né? Não copiar, não é? Mas analisar o concorrente, ver as suas potencialidades, ver o que é está saindo bem para o concorrente, o que é que o concorrente está fazendo de inovador. Aquilo ali aplica-se à minha realidade enquanto empresa. Se aplicar, então coloca lá no plano, vê se é rentável aquele investimento, vê se você consegue, se é da identidade da tua empresa, né? Porque o que a gente vê muito, Paulo, hoje é pessoas fazendo o mesmo do mesmo. Em que sentido? Eu vou copiar. Tá tendo muita live, né? Live de show. Então, tá todo mundo fazendo live de show, né? Esses dias eu tava até vendo o Whindersson Nunes, que foi fazer o show dele, né? A live dele, ele disse, eu não dou para esse negócio de fazer live, não. O meu negócio é gravar o vídeo. Né? Ou seja, ele parou e percebeu de que não é o modelo de negócio dele, né, humorista, de tentar fazer um show, né, um mega show para contar piada, não é a realidade dele, não é a pegada dele. Então, não porque todo mundo está fazendo que a empresa tem que fazer. Não, ela tem que fazer aquilo que esteja de acordo com aquilo que ela é, né, a identidade da empresa e aquilo que o seu consumidor ele busca, ele pretende que a empresa ela tome um determinado posicionamento, ou a forma com que vende, a forma com que se relaciona, não é? Por exemplo, a gente vê o caso aí, o case do Magazine Luiza, né? Que está utilizando as suas plataformas, né? O seu site, da questão da violência contra a mulher. Olha como isso é importante. É uma empresa que tem como presidente uma mulher, que tem toda uma trajetória por trás, que vestiu uma camisa, abraçou uma bandeira da luta contra a violência da mulher, e isso desde 2018 ela está fazendo, né? Que se mete a colher sim, né? Tem que meter a colher sim, e aí ela disponibilizou através do seu digital, e que ela bomba no digital, através do Magalu, da plataforma, da inteligência artificial, e a empresa faz muito bem isso.
Então, ela pegou a sua plataforma, uma oportunidade para que as mulheres possam, né, colocar a questão da violência contra a mulher, que possam denunciar e faz essa corrente do bem. Olha como é legal. Ela entende, talvez ela entendeu que o público dela seja um público feminino. Talvez ela entenda qual é a posição dela enquanto mercado, a sua posição dela, como ela é geradora também de posicionamento, de pensamento, e como essa portagem dela, né, a forma que ela se portou no digital, ela atraia também outros tipos de consumidoras, não é? Verdade. Essa visão é importante para você desmistificar várias dificuldades que as pessoas colocam. É importante trabalhar esse universo, essa oportunidade que o mercado digital está propiciando para você usar essas ferramentas ao seu favor. Foi o que a Magazine Luiza fez, foi o que outras empresas estão fazendo. Aproveitar, às vezes tem uma, por exemplo, o Burger King e o McDonald's, um discute com o outro, mas de uma forma bem humorada, para trazer o cliente mais próximo para a realidade deles e aí fazer com que eles comprem um determinado produto ou serviço dessas empresas. E aí, Paulo, quando a gente vai falar desse plano, né? E a importância de se ter esse plano é justamente a gente identificar, não é? Quais são as nossas oportunidades, quais são as nossas ameaças, mas também compreender qual é o nosso objetivo enquanto empresa. Qual é o meu objetivo, né? É fazer aquelas metas, é aonde eu quero estar. Aí eu lembro que você falou dos princípios operacionais, missão, visão e valores, que grande maioria das empresas não tem. E se tem, é aquele Ctrl+C, Ctrl+V, pegou, analisou, é isso mesmo. E não conseguem trabalhar, não conseguem gerir, não conseguem crescer em termos dos princípios operacionais, que são basilares para qualquer empresa. A missão, a visão e os valores dessa empresa, né? Uma coisa que eu quero falar aqui, que aí eu fiquei agoniado aqui para falar, é o seguinte. A gente está falando de empresa, tá? A gente está falando como empresário, como pessoas que querem abrir um negócio. Mas vamos dar uma paradinha aqui. Parei. Você, pessoa física, o que você está fazendo hoje para trabalhar a tua imagem? Porque independente de ter uma empresa ou não, a tua imagem é que faz comprar qualquer tipo de produto ou serviço, porque é você que está vendendo. Como é que você está trabalhando essa imagem? Porque eu vejo, por exemplo, você falando essa questão das lives. Eu vejo pessoas fazendo a live em casa só para gravar, só para estar lá e tomando uma cerveja, brincando, conversando, brincando com o cachorro, enfim. Qual é a imagem que você está passando com isso? Praticamente nenhuma. Você não está passando elementos que gerem conteúdo atrativo para teu público. Teu público fica assim, o que está fazendo aqui? Às vezes o cara fica sem saber o que a pessoa quer. Então, comece a pensar a tua imagem. E aí, a missão, visão e valores. Comece a ver isso como um profissional, como pessoa. Eu recebi uma proposta de uma pessoa, achei muito interessante a proposta. Aí ele me passou, era para vender um produto específico, mesmo que seja no ambiente digital, mas era um produto. E aí eu disse, não está condizente com meus princípios, com meus valores, minha visão, minha missão de existência como profissional da área que eu atuo. Trabalhar com esse tipo de produto é muito bom, eu posso indicar. Agora, vender não, porque foge da minha linha. O que foge da tua linha como profissional, como empresário, como pessoa, fuja, porque aí você vai trabalhar frustrado. Eu hoje optei por trabalhar na área de ensino, treinamento, desenvolvimento de pessoas, porque me dá satisfação. Eu durmo de 3, 4, 5, 6 horas, viro noite, mas é satisfação. Então, se é satisfação, se eu gosto do que eu estou fazendo, eu faço com amor. E isso só é possível se eu trabalho com base na minha missão de vida. Qual é a missão de vida? É tomar conta de cachorro? Eu faço um pet. A minha missão de vida é fazer conserto de computadores? Eu faço trabalho de montagem e manutenção de computadores. Meu conceito de vida é despertar as pessoas para o universo digital, para a forma de trabalhar o marketing digital, o marketing trabalhado no ambiente digital. Eu trabalho com ela, fazendo isso existir. Isso para ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Trabalhar treinamento, desenvolvimento de pessoas para capacitar, treinar, qualificar, tirar fobias. É uma missão para você? Faça. É claro, se você fizer com base nos elementos do plano de negócio, você faz mais assertivo e você consegue não só fazer sozinho, como uma multidão seguir tua linha de orientação, porque sabe que você está fazendo, não é jogando.
coisas ao léu, é fazendo com assertividade. Eu demorei Sim. muito tempo para, por exemplo, fazer um canal no YouTube. Já tinha um canal, mas não estava bem feito. Eu estudei, planejei, analisei, vi quais eram as melhores formas, organizei tudo, fiz até vinheta, aí eu comecei a divulgar. É dessa forma que a gente tem que começar. Eu não estou estimulando ninguém, não. Coloque as ideias para fazer. Agora, planejar antes de executar gera mais assertividade. E não é fácil, viu, gente? A gente está falando aqui porque a gente tem uma experiência, uma vivência de acompanhar algumas empresas, mas não é fácil. Nada é um passo de mágica. E outra, fujam de fórmulas perfeitas. Não existe fórmula. Né? Cada empresa, cada segmentação, ela tem uma peculiaridade distinta, né? O professor Severino falou aqui da gente lembrar da cultura organizacional. E eu sempre falo, né? Em sala de aula, para os clientes, a importância de identificar a cultura organizacional da empresa, o que é que ela prega, os valores, né, que ela transmite, qual é a essência. Inclusive, a gente tem um artigo, né, uma produção de artigo, que a gente vai falar da foco comunicação, que é como a foco marketing, que é como as empresas utilizam estratégias de marketing, né, marketing na questão do cotidiano, da cultura popular, para fazer justamente divulgação dos seus produtos. No maior São João, né, que a gente tem, que é o de Campina Grande. Então, como é que as empresas ela utiliza uma manifestação, né, popular, né, de uma cultura popular, que é o São João, para poder fazer a divulgação dos seus produtos e de seus serviços. Então, a gente tem dentro do Parque do Povo, a empresa Sky, ela faz, né, aquele trem fantasma, né, ou seja, ela pega uma cultura que é dos parques, de diversões, e trazer a questão da divulgação dos produtos e de serviços dela dentro do maior do São João, que é Campina Grande. Ou seja, utiliza instrumentos de marketing, né, atrelados à questão da cultura popular. Né? Ou seja, ela vai se comunicar de forma, o que a gente chama específico, dentro de um foguedo, dentro de uma brincadeira. Então, é identificar também quando as empresas elas colocam as bandeirinhas de São João, quando as empresas, a gente vai, quando é tempo de carnaval, a gente vai na rua, todas as empresas estão lá, as meninas, os rapazes fantasiados, né, com maquiagem, ou seja, todas vestem, né, especificamente um tipo de fantasia, né, que faz parte dessa cultura. E isso é muito importante, você entender aonde você está, aonde é que você está, qual é a localidade, qual é o tipo de público que ela vai atingir em determinado segmento, né? E aí, fazendo essa lembrança aí que o professor Severino falou. Uma coisa que você falou específico da tua experiência, Paulo, é uma coisa que veio me martirizando há algum tempo, especificamente nessa pandemia. Muitas pessoas chegam para mim e fazem: Gabi, aparece mais em vídeo, mostra o teu cotidiano, né? Mostra aquilo que tu estás fazendo, né? Ou então faz: Gabi é blogueirinha. Aí eu parei para analisar e é um termo que me incomoda um pouco, né? Nada contra, gosto da geração de tudo, né? Estudo, inclusive minha tese de doutorado foi uma web celebridade, enfim. Mas não casou com a minha identidade, sabe? De você parar e analisar: não, eu não faço parte desse universo. Não, isso não me representa. Então, eu não quero simplesmente mostrar só um rostinho e simplesmente falar. Não, eu quero gerar um conteúdo, eu quero trazer um tipo de conhecimento, eu quero que as pessoas reflitam, quero que as pessoas pensem, que elas planejem, né? Que elas tenham um olhar mais estratégico. Então, tudo isso demanda um tempo, né? O povo acha que é só ligar a câmera e tá tudo certo. Não. O povo faz: vai pro YouTube, grava lá canal, vídeos. Não é minha pegada o YouTube ainda. Porque precisa para o YouTube, precisa de um planejamento, precisa de estratégias específicas para o YouTube, né? Precisa alinhar monetariamente a questão do YouTube. Precisa gerar conteúdos todos os dias para você ter um alcance satisfatório. E tudo isso demanda um tempo. E aí você para e pensa: não sou uma máquina, né? As coisas elas precisam funcionar
alinhadas, ela não é para funcionar de forma desordenada, ela precisa de uma certa organização, de um certo planejamento, né? Por isso que a gente está falando tão importante, né? De antes de se pensar em fazer marketing voltado para a perspectiva do digital, é a gente parar, né? Empresa, independentemente do porte, empreendedor, é fazer um plano esse que começa com um plano de negócio, e ele, dentro do plano de negócio, está o plano de marketing, né? Exato. Depois desse plano de marketing, no plano de marketing você vai ter as imbricações do marketing, né? Voltado para o marketing estratégico, o marketing de experiência, o marketing de relacionamento. Já já a gente entra no marketing 5.0, né? A gente não está longe dessa realidade. Ou seja, o 4.0 que hoje a gente tanto fala, que inclusive eu falo muito, ele já já vai ficar ultrapassado. E aí o fato de planejar, executar e medir, que é o mensurar, é avaliar, isso é cíclico, ele está sempre acontecendo, né, Paulo? Verdade. É algo bem notável e é importante citar essa grande preocupação das pessoas. Quando você falou o Whindersson Nunes, por exemplo, ele já tem um canal no YouTube, ele já tem uma quantidade de seguidores no YouTube. E vou dar um exemplo. Para você entrar no YouTube é fácil. Agora, para você começar a ser monetizado, é justamente o que você tem que fazer vídeos diariamente. Por exemplo, esse vídeo, geralmente os vídeos que eu faço a live, eu gero IGTV e depois baixo o vídeo e publico no YouTube. Por quê? Eu quero criar nesse canal informações, vídeos relacionados ao conteúdo. Porque para chegar a monetizar, tem uma quantidade específica de pessoas que tem que estar te seguindo, tem uma quantidade de horas de vídeo que você tem que publicar. São 4 mil horas de vídeo que tem que ser publicadas. Eu devo estar em 146, 145. Estou longe disso aí. Mas a gente tem que começar. E aí a dica que eu dou é comece, faça. E aí outra coisa que eu gosto muito de discutir é o seguinte, as pessoas começam a dizer, procrastinar. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho uma câmera boa. Ah, eu não vou fazer o negócio porque eu não sou muito bom de venda. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho o equipamento necessário. Usa o que você tem. Faça o que você pode, mas não deixe de fazer. Porque enquanto você não está fazendo, alguém está fazendo por você e está tomando seu lugar no mercado. E o pior, Exatamente. ele não tem pena de você. Mas se você quer fazer de forma mais assertiva do mundo, faça com plano de negócio. Outro ponto que aí é bom citar, o plano de negócio ele não só serve para empresas que estão para abrir, mas também para expandir. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa hoje, uma barraquinha de cachorro-quente, e eu quero expandir. Eu tenho que fazer um plano para saber se essa expansão vai ser positiva ou não. Porque eu já vi casos da pessoa ter uma barraquinha de cachorro-quente e vender muito cachorro-quente. Todo dia vender todos os cachorro-quente da barraquinha dele. Aí abrir uma grande loja, um grande restaurante que vende cachorro-quente, hambúrguer, sanduíche, restaurante, almoço com uma forma geral. Não entra um cliente na loja. Por quê? Não fez um planejamento e o cliente dele, quando passa, faz, eita, não vou ali entrar não, porque deve ser caro o produto lá. Ele não fez um planejamento para expandir. Tem que ser feito. E aí entra o marketing estratégico, o marketing de você trabalhar todos os elementos necessários para você chamar a atenção do seu cliente, que o preço que você cobrava lá pelo seu cachorro-quente lá na barraquinha é o mesmo, mas a qualidade, o atendimento, o ambiente é muito mais seguro e mais qualificado para o seu cliente com respeito a ele. Mas só é possível se você planejar. Eu não estou dizendo que você não deixe de fazer. Até porque eu já falei no começo. Se você não fizer, alguém faz e fica no teu lugar. Mas se você planejar, mitiga algumas situações de risco e resolve alguns riscos que evitam você deixar de fazer. Porque você já evitou, já colocou eles no papel. Muitas vezes também você faz um projeto e ele não vai dar lucro em 6 meses. Será que você tem dinheiro, capital de giro para sobressair, aguentar esses 6 meses para poder gerar receita daqui a 6 meses, 7 meses? Será? Se tem, beleza, bota para frente. Se não, pensa no outro projeto, pensa no outro produto, pensa no outro serviço. Porque só assim você vai conseguir gerar o resultado que você quer para o teu sonho. Porque isso é um sonho. Quando um empreendedor pensa numa coisa, é o sonho dele que está sendo contextualizado num produto ou num serviço. Se você frustra dizendo que não vai dar certo, você tem que mostrar números para que isso seja mais real.
os números não mentem. Quando você coloca os números na frente, ele vai pensar e ponderar. Muitos clientes eles falam o seguinte: não, mas eu vou colocar e vou fazer. Dá 3 meses, antes do prazo que eu coloquei, a empresa entra em falência. Fala, Paulo, tu é boca horrível, eu não quero conversar contigo, não. Eu digo, eu não disse a você? E outros eu digo, é 7 meses e ponto, cravado, vai começar a dar resultado. E aí, em 7 meses, pronto, cravado, começa a gerar resultado. Por quê? Eu estabeleci números, eu coloquei números. O Sebrae, tem algum site do Sebrae que tem até uma ferramenta que você vai colocando as informações nele e no final ele vai gerar um número para dizer se é rentável ou não é rentável. O profissional como você, como eu, a gente já tem esse costume de fazer com base em informações para saber se é rentável ou não e passar para o cliente, para ele evitar de correr riscos antes do tempo. Uhum. Exatamente. E aí, Paulo, muitas pessoas vêm e perguntam, né? Foi até uma dúvida daqui, na questão de quanto tempo para elaborar um plano de negócio? Quanto tempo eu gasto para elaborar um plano de negócio? Vai depender do tipo de pesquisa que você está fazendo. Se o seu público é um público menor, qual é a pesquisa, qual é o tempo de pesquisa que você vai ter para chegar nas informações que você quer? Por exemplo, quando eu fui fazer o canal, eu pesquisei vários canais do mesmo segmento para saber qual era a melhor forma e estratégia para colocar público meu canal no YouTube. Quando eu criei um e-book, eu fui num site que trabalha com vendas de e-books para saber como os outros clientes ou concorrentes se comportam com a compra de um determinado produto ou a venda, no caso do concorrente, dos seus produtos. Então, é o tempo que eu estou utilizando para pesquisar as informações. Se esse tempo for um dia, pronto, perfeito. Um dia você fez o plano de negócio. Se for 6 meses, são 6 meses. Agora, 6 meses é muito tempo? É muito tempo. Agora, imagina, é muito tempo se você analisar em termos de tempo. Agora, é pouco tempo se você analisar que você pode perder R$ 1 milhão ou pode ganhar 2 milhões ou 5 milhões de reais. Então, se torna pouco tempo. Porque é o tempo que você vai utilizar para preparar toda a sua estrutura de vida para se comportar esse negócio que você está escolhendo para viver com ele. Exatamente. E lembrar que é super importante que esse plano seja feito, nem que seja aquele Canvas, que inclusive no site do Sebrae, Sim. você consegue baixar o Canvas e você consegue direcionar o passo a passo da empresa, de identificar qual é o canal de distribuição, quais são os objetivos, o custo, o lucro, né, o terceirizado, a mão de obra, você consegue identificar tudo isso. Então, para quem ainda está querendo montar um negócio ou está querendo reformular seu negócio porque acha que não está dando certo de algum aspecto, baixa esse Canvas. Quem não achar, depois me procura ou procura aqui o Paulo para a gente mostrar para vocês através do link do Sebrae, para que vocês possam fazer. Comecem a colocar no papel, escrevam. Isso eu digo assim, é para a vida. Escrevam quando vocês vão planejar, porque a gente consegue visualizar. Façam perguntas a você, para o seu marido, puxa ele, puxa a sua esposa, puxa um irmão, uma irmã, a melhor amiga, e façam perguntas, façam que elas façam pergunta para você. Entenda o seu negócio antes de querer vender produto ou serviço. Entenda o seu negócio. Paulo, deixa para a gente. Finalizando, falta 7 minutinhos. O tempo passa assim, ó, voando quando a gente fala de assuntos gostosos, né? Diz aqui 3 dicas, ou 4 ou 5, não sei. Dica para o pessoal que está começando agora. Eu vou dar só uma, porque o tempo está pedindo a gente dar só uma, mas eu vou dar uma bem recheada. Faça um bom pitch, um pitch de venda. Você não entendeu o que é o plano de negócio, entendeu como fazer o planejamento de marketing, faça um pitch de venda. Venda, pega uma câmera e tente vender o teu produto ou o teu serviço. Depois assista essa câmera, assista o vídeo que você fez e visualize. Esse vídeo, esse pitch de venda foi realmente matador? Você compraria o teu produto? Se você compraria esse produto e as pessoas que estão ao seu redor visualizarem esse vídeo e esse vídeo realmente vendeu o teu produto, vá para os fornecedores, vá ao patrocinador, vá a pessoas que podem comprar a ideia e bote para frente. Não pare, não guarde na gaveta, não. Bote para frente, porque os grandes sonhos que são guardados na gaveta, eles nunca se realizam. E a gente fica só na lembrança. Uma vez a gente colocando em pauta e executando, a gente vai sempre lembrar daquela atitude, daquele empreendedorismo, daquela vocação que a gente colocou, mesmo errando. Mas errando que se aprende. Exatamente.
E para concluir, eu deixo para todas as empresas, empreendedores, né, a humanização. Lembre-se, vocês estão se relacionando, estão vendendo, oferecendo um produto ou serviço de vocês para pessoas. Então, trate como pessoas. Vendam, não vendam para máquinas, não vendam pensando em robôs, tá? Tragam a experiência para cada uma delas. E falar em experiência, foi uma experiência fantástica bater esse papo aqui com esse grande cara que eu admiro, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto alguns anos atrás. E aí eu estou sempre acompanhando o Paulo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e várias redes sociais que ele aí permeia. Foi um prazer, uma honra muito grande compartilhar com você, saber mais um pouquinho, porque a gente está sempre aprendendo, está sempre se atualizando sobre o plano de negócio que vem antes do plano de marketing. Foi uma honra, viu, Paulo? Eu que agradeço. Fico muito feliz pela participação, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco de conteúdo, aprendendo um pouco, que a gente sempre, quando ouve, a gente aprende, a gente tem os ouvidos para aprender justamente. Eu pesquisei muito para poder chegar no nível que eu estou, então a gente não precisa querer achar que todo mundo sabe do nada, tem que ter trabalho. Aquele cara que ganhou 200 mil, 300 mil reais por mês, que coloca lá, só Deus sabe quantas horas ele passou trabalhando para chegar naquilo ali. Se ele chegou, você chega também. Todos nós somos humanos. Já que não somos máquinas, todos nós temos a mesma capacidade ao mesmo tempo. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos deixar esse negativismo, essas ameaças serem povoadas para quem quer realmente receber as ameaças e vamos visualizar o mercado como oportunidades que podemos abraçar daqui por diante e gerar muitos resultados para a nossa vida, seja profissional e seja pessoal. É verdade. Gente, estamos ficando por aqui. Faltam 2 minutinhos para terminar. Quem tiver ainda ficou com alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai estar respondendo com o maior carinho e atenção. Esse vídeo aqui vai ficar disponível, tá? Em 24 horas aqui nos stories e depois a gente joga lá pro IGTV. Foi um prazer estar aqui com você. Tchau, Gostei. Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Oi, filho. Fala. Mamãe estava aqui ao vivo.